Pode se assentar, boa noite, paz seja convosco. Muito bom estar aqui com vocês. Cada vez que eu encontro o pastor Moisés, ele está mais novo e mais bonito, né? O homem está se cuidando, é importante. Quem não se cuidar não vai ver coisas grandes que o Brasil e o mundo vai experimentar. Antes da volta de Jesus, eu acredito que nós vamos viver um grande avivamento, muito maior do que nós temos vivido hoje. E a gente precisa se cuidar, inclusive, da nossa saúde, para a gente estar lá naquele grande dia. Amém, gente? E eu creio. Pegue sua Bíblia aí, abra em Mateus capítulo 1. Às vezes anteriores que eu vim aqui, eu dei uma palhinha, falei alguma coisinha sobre alguns personagens que eu vou falar hoje, mas hoje eu quero falar com um pouquinho mais de profundidade. A última vez que eu estive aqui, o irmão me lembrou ali que eu preguei em Gênesis 2:4 sobre os rios de Deus, e destaquei Edequiel, aceleração. Então vamos lá, Mateus capítulo 1, vamos ler apenas, para a gente encurtar a mensagem, do versículo 5, do 5 até o 6, só isso. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Até aqui tá bom. Então vamos lá. Esse ano agora, pastor Moisés, pastor João, eu completei 25 anos que eu estou pastoreando. E completei também 25 anos de casado. Nessa caminhada, eu observei que as pessoas que mais produziram resultados no reino, na igreja local, as pessoas que viveram melhor em família, marido e mulher, os filhos, as pessoas que mais prosperaram financeiramente, as pessoas que conseguiram grandes resultados no ministério, na vocação, no chamado, foram pessoas que tiveram atitudes e comportamentos diferentes dos demais. E há 20 anos eu uso uma frase, que nós devemos ser acima da média. Eu me lembro que há uns 5, talvez um pouco mais, há uns 8 anos atrás, o Thales Roberto fez um comentário que ele era acima da média. Aquilo deu muita polêmica, gerou muito constrangimento, diga-se de passagem, ele perdeu seguidores, perdeu agenda, pastores não levou mais ele para cantar, e assim por diante. Aí eu fui pregar em Campinas, na igreja do Nazareno, e uma igreja muito grande, muito forte, e aí um irmão veio me questionar, porque eu não tinha visto o comentário do Thales, eu não tinha visto nada, e eu fiz um comentário nas páginas, nas redes sociais, sobre sermos acima da média. E aí um irmão veio e disse assim: pastor, eu não concordo com aquilo que o senhor falou, porque já está dando polêmica lá com o Thales. Eu falei: bom, então deixa eu te explicar algumas coisas. Número 1, não vai dar polêmica comigo, porque eu só sou mais um no meio da multidão. Agora o Thales é conhecido, é por isso que deu polêmica. Eu não, eu sou pastor lá em Londrina, viajo um pouco, prego aqui, ali, sou pastor de igreja. Então não vai dar tanta polêmica, pode ter certeza. Eu falei: segundo, é que a gente geralmente não ouve de fato o que a pessoa está querendo falar. A gente ouve aquilo que a gente quer. Eu falei: então deixa eu observar a fala dele para mim poder pensar um pouquinho, né, o que ele está falando, se tem a ver com o que eu estou falando.
Eu falei, e terceiro, eu de antemão quero te dizer que quando eu trato que devemos ser acima da média, eu não estou falando do quesito humano, que um é melhor do que o outro. Não se trata disso. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não faz acepção de, quer dizer, não tem ninguém melhor do que ninguém. Vamos rasgar aqui no nosso jeitão, aqui do norte do Paraná. Aqui todo mundo, inclusive eu, somos comedor de feijão com arroz. Paulo chegou ao ponto, o apóstolo, de dizer que quando ele olhava os pecadores, ele se sentiu maior. Ele vai dizer aos colossenses que quando se deparar com o outro, com o próximo, devemos reconhecer o próximo superior a nós mesmos. E ele está falando de humildade, está falando de aprendizado. Aí eu disse, eu não sei qual é o pensamento do Tales, porque se ele falou que ele é acima da média, na questão humana, que ele é melhor do que os outros cantores, que ele é a última bolacha do pacote, que ele é a última Coca-Cola do cantinho do deserto, aí ele arrumou rolo. Aí ele vai ter problemas seríssimos. Agora, essa semana eu vi aí vídeos da Marcha para Jesus, milhões de pessoas lá em São Paulo, e o apóstolo Estevão Hernandes puxando a fila lá com diversas igrejas, inclusive pastores do Brasil para Cristo, dando apoio, eles andando pelas ruas de São Paulo e marchando, e clamando e lutando pela causa do Evangelho, o nome de Jesus. E quem fez o fechamento lá do louvor foi o Thales Roberto, e eu fiquei feliz, porque se ele caiu, eu não vou dizer que ele caiu, mas se ele caiu, então cair é do homem, o levantar é de Deus. 1 João 1,8 vai dizer que aquele que disser que não tem pecado, a verdade não está nele. Mas o versículo 9 vai dizer que aquele que confessa, ele é fiel para perdoar. Então eu sempre vou acreditar que o homem tem jeito, né? Tem homem de Deus, que é aquele que ele anda com Deus, era o Eliseu, a sunamita dizia, lá vai o homem de Deus. Tem o homem para Deus, Enoque e Elias, Deus tomou para si, e tem alguns homens que é só por Deus, né? E esses Deus dá um jeito, uma hora a coisa acontece. Mas o que eu sempre trabalhei com a questão de sermos acima da média, escute, sempre eu me voltei para a questão comportamental. Todas as vezes que eu falei que devemos ser acima da média, eu estou tratando do nosso comportamento. Então não tem ninguém melhor do que ninguém nessa vida. Agora, quantos vão ter a coragem de marchar 21 dias aqui no templo? Aí é diferente. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Agora, o texto que eu li, eu comecei no versículo 5. Lá no versículo 1 diz assim, ó, olha o versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Davi e Abraão era melhor do que os demais na questão humana? Não. O sobrinho decidiu ir com Abraão. Na época, Abrão. Desceram ao Egito, ficaram ricos, tanto ele como o sobrinho, voltaram de lá, os pastores de ambas lideranças começaram a entrar em conflito, porque o pasto era pequeno, e tinha um rebanho muito grande, e aí Ló vai caminhar por aquilo que ele vê, e olha que interessante, quando Deus manda Ló sair de Sodoma e Gomorra, e ele sai, a mulher vira estátua de sal. O que Deus disse para Ló? Saia daí e vá para o monte. Por que Deus disse para o Ló, vá para o monte? Porque Abraão estava no monte. Porque o monte é o lugar de pessoas acima da média. Mas Ló fez o quê? Escute. Quando Sodoma e Gomorra estava em alto índice, nível de promiscuidade, e as pessoas começaram a perceber que a batata ia assar e que não tinha como ficar lá, um grupinho de pessoas saiu antes,
foram para um outro lugar e fundaram uma outra cidade, por nome de Zoar. E os mesmos pecados que tinha em Sodoma e Gomorra, agora está tendo em Zoar. Quando Deus disse, sai Ló daí, e vá para o monte, o que Ló fez? Ló deu uma resposta para Deus. Quem aqui se lembra? O texto é claro, Ló disse o seguinte, assim não, Senhor. Ló reprovou o próprio Deus, dizendo, desse jeito não, eu vou para onde eu quero. E ele foi para Zoar. Tinha perdido a mulher, mas ele tinha bens. Em Zoar, ele ficou na miséria, quebrado, porque um abismo chama outro abismo. A Bíblia vai dizer em Pedro, olha o que Pedro vai dizer, agora no Novo Testamento. Vai chamar Ló de justo. Aí a gente diz assim, que doideira, esse cara justo. Só que você precisa ler todo o contexto, porque o texto vai dizer o seguinte, que assim como Abraão justificou a Ló, quer dizer, mesmo ele na miséria, o tio teve misericórdia, e agora ele vai sair de Zoar e ele vai para o monte. Quer dizer, a misericórdia de Deus vai levar ele para o monte, próximo do tio. E pela justiça de Abraão, esse cara não foi para o inferno. Então o sobrinho não era menor ou inferior do que o tio. O tio não era o queridinho. O tio não era a bola da vez, o escolhidinho. Esse de uma pessoa disse assim para mim, não, mas a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu falei, tá, mas você está querendo falar o que para mim? Não, é que as pessoas são chamadas, mas só alguns são escolhidos, e aí alguns vão para o céu mesmo, e outros vão para o inferno. Eu falei, não tem nada a ver. Esse texto não está falando de salvação. O texto que fala de salvação é o conselho de Paulo a Timóteo. Pregue o evangelho, porque a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade. O texto que vai dizer que muitos são chamados e poucos escolhidos, está falando de vocação. Alguns são chamados na trajetória de vida para o ministério, e alguns são escolhidos no ventre da mãe. Paulo foi chamado no caminho, Samuel foi escolhido no ventre. E Deus faz do jeito que Ele quer, e não precisa dar satisfação para ninguém. Porque o homem sempre quer trabalhar para dizer que alguém é melhor do que alguém. E não tem ninguém melhor do que ninguém, apenas Ló decidiu caminhar do jeito dele. E Abraão fez exatamente como Deus pediu. Davi era melhor do que os irmãos? Não. Ele era o queridinho para ser o rei? Não. Mas enquanto 7 irmãos estavam levando a vida como queria, ele estava cuidando de ovelhas de seu pai. E quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Não tem ninguém melhor do que ninguém em Londrina. Esses dias eu fiz um comentário do pastor Moisés, porque a forma que a pessoa falou da igreja de vocês, era como se a lâmpada do gênio, pastor, o senhor esfregou, o gênio apareceu e o senhor fez 3 pedidos. Aí o senhor fez o primeiro. O primeiro eu quero abrir uma igreja para 200 pessoas. Qual que é o segundo? O segundo eu quero fazer uma igreja para quase 1000. E o terceiro eu quero fazer uma para 2000. Quero ter um terreno de 5, 10 mil metros. E o gênio falou, está concedido, Moisés. É só marchar que vai dar tudo certo. Não, não é isso. Eu falei, ele é pastor na região norte, caminhando daqui a pouco para 40 anos de ministério lá. Então não é que a igreja é melhor do que as outras, é porque teve um profeta, é porque teve um povo que acreditou que iria acontecer algo. Jesus vai voltar, e antes da volta de Jesus, Ele está ansiando, desejando encontrar jovens, casais, famílias, bairros, placas de igrejas, pastores, profetas, que vão viver em níveis acima da média.
Quer viver com a água no tornozelo? É um direito teu, isso não tem a ver com o céu. Quer viver com a aguinha aqui? Viva, é um direito teu. Quer viver com a água aqui? Viva. Mas os 21 dias nada mais é do que um pastor convocando uma igreja para viver em águas profundas, para viver o que ainda não viveu. Ele não precisaria disso, ele poderia estar agora dormindo, você poderia estar em casa, mas não tem ninguém melhor do que ninguém. Esses dias uma pessoa falou assim para mim: mas jejum não muda Deus. Eu falei: agora que você descobriu isso? Eu falei: lógico que o jejum não muda Deus. A Bíblia diz que enquanto eu durmo Ele trabalha. Lógico que o jejum é para me mudar. O jejum não é para mover a mão de Deus. Não, eu não jejuei. Isaías já está dizendo que as mãos dele não estão encolhidas. Quer dizer, ela está trabalhando o tempo todo. Agora, o jejum move as minhas mãos. Então o jejum me transforma. Aí eu disse assim: mas deixa eu te falar uma coisa, porque eu sei o que você está querendo dizer. O que você está querendo afirmar é que o jejum não tem nada a ver, e que nós estamos em tempo de graça, não precisa mais disso. Eu falei assim: vamos observar a vida de um pastor que vive aqui e a vida de pastores que estão vivendo aqui. Deus não precisa que eu e o pastor Moisés vá no monte orar junto para ele se manifestar. Mas se a maioria come e dorme, se a maioria não quer saber de nada, se a maioria só quer o salário no final do mês, usa o ministério como cabide de emprego, e Deus encontra 2, 3, 4, 5, 10, 20 mil numa cidade, maluco, apaixonado, desesperado por ele, querendo entregar não o melhor, mas o seu tudo. Deus pega essas pessoas e Deus faz coisas extraordinárias. Cadê os profetas desta geração? Cadê o povo desta geração? Cadê a igreja viva desses dias, que vai viver tudo que ainda não viveu? Deus usa os improváveis. Olha para o teu irmão, talvez ele está com esse rostinho de maracujá murcho de gaveta, sem fé, né? Diga assim para ele: mesmo que você não creia, eu vou acreditar por você. Algo vai acontecer. Irmãos, as oportunidades vêm. Esse dia eu perguntei assim para a pessoa: qual que é o teu sonho? O meu sonho, se Deus me der uma casinha, um carrinho, eu estou feliz da vida. Na verdade eu nem tenho pedido muito, se Ele me der o suficiente já está bom. Eu falei: bom, casinha, quem precisa de casinha é cachorro. Quem precisa de carrinho é bebê. O suficiente nunca foi suficiente. Quanta gente disse: se Deus me der o suficiente. Depois ele descobriu que o suficiente não foi o suficiente. Por quê? Porque o suficiente só supre você. O suficiente só toca você. E o reino de Deus não é para você, é para nós. Eu não sou igreja. Tira isso da tua cabeça. Nós somos a igreja. Igreja é corpo. Eu sozinho não sou corpo. Agora eu com vocês, aí eu posso ser o braço, você pode ser a cabeça, o outro pode ser o pescoço. Nós somos igreja. O suficiente nunca foi suficiente. É por isso que Jesus veio para trazer vida, e vida com, porque a abundância toca você e toca outros. Aonde come 5, come 10. Diga assim comigo: Deus me levantou para ser diferente, para fazer a diferença. Toca aí no ombro do teu irmão e diga: me trate bem, porque eu posso ser o teu patrão. Diga para ele: não brinca com Deus não, porque Ele decidiu me promover, Ele decidiu me colocar em níveis poderosos. Agora, irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui o texto. O texto que eu li, por causa do nosso tempo, vai dizer o que no versículo 5? Que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Agora pensa comigo. Essa tarde Raabe tinha tudo para dar certo? Não, ela tinha tudo para dar errado. A vida dela era muito abaixo da média. Por ela viver uma vida muito abaixo da média, ela era uma meretriz, era a vida dela. Esses dias atrás, e quando eu falo esses dias atrás, eu estou falando de quase 20 anos. Porque o tempo passa muito rápido, gente. Eu era pastor em Cambé e eu vim no centro da cidade comprar umas coisas. Quando eu cheguei ali, tem a rodoviária antiga.
Ali o nome da praça é Praça... É Racha ou Rocha? Rocha Pombo. Racha não. Mas também é racha também, né? E eu a pé, irmãos, eu passei no meio da praça. Quando eu passei no meio da praça, hoje eu estou com 47, eu estava com 27, bem melhor, né? Uma irmã fraca na fé, gritou: "Ô rapazão", né? Aí eu olhei: "Vai um programinha aí?" Aí eu voltei e sentei do lado dela. Falei: "Quanto está o programa?" Ela olhou assim em mim: "Ah, você não é lá aquelas coisas, meia boca, dá para fazer por vintão, R$20, como se fosse hoje cinquentão, cenzão, mais ou menos isso, que é o que elas cobram aí na Avenida Expresso." Aí eu peguei, ranquei vintão da carteira, e eu peguei e dei para ela. Ela falou: "Mas tem que pagar o quarto, você está de carro, está a pé?" Eu falei: "Não, vamos fazer o programa aqui na praça mesmo." Aí ela falou assim: "Você ficou louco?" Eu falei: "Não, seguinte, quanto tempo dura o teu programa?" Uma horinha. Eu falei: "Então pronto, eu já te paguei, agora você vai me ouvir 1 hora. Estou pagando 1 hora. E eu falei para aquela mulher de Jesus durante 1 hora. Fiz o apelo para ela. Ela começou a chorar. Ela disse assim: "Na verdade eu sou uma crente desviada. Antigamente você ia na cadeia e dizia assim: qual é a tua religião?" O cara falava assim: católico, apostólico, romano, espírita. Um ou outro ateu. Hoje, pelo menos metade, fala que é evangélico. Porque quando eu comecei a pregar o evangelho, falaram para mim que em 20 anos o Brasil teria mais de 60 milhões de evangélicos e mudaria a história do país. 20 anos depois, tem 60 milhões de evangélicos. Não mudou a história do país. Nós corremos o risco de ficar nas mãos de Nabucodonosor, desta geração, nos próximos 4 anos. Acorda, igreja. Acorda, tem coisas que não é oração, é ação, é a oração em ação. Aí eu me lembro que eu falei para ela: você precisa voltar para Jesus, você precisa acreditar. E ela contou toda a história dela. Ela contou que ela não era só crente, ela era filha de pastor. E que uma das coisas que foi o fim da picada foi quando ela chegou num culto. E não vou nem falar o nome da igreja, porque é uma igreja que bateu muito pesado em algumas coisas. E é interessante que essa turma perderam os filhos. Eles bateram muito pesado e perderam os filhos. E o índice de gente desviado é terrível. Ela disse assim: eu cheguei com uma sandalinha nova, me lembro como se fosse hoje. E aí vem lá, isso não é diácono, irmão, isso é um diábono. Não é uma diaconisa, é uma diabonisa. Foi lá na menininha e disse assim: com certeza essa sandalinha que você está no pé é dízimo da igreja. Honre os filhos do vosso pastor. Acredite no que Deus tem para os filhos do vosso pastor. Se alegre com o sucesso e com as conquistas dos filhos de pastores. Porque o que eu estou aqui usando como base de uma vida produtiva, não é uma vida onde cada um vive para um canto, não. Eu estou falando de família. Estou falando de um Abraão que gerou Isaac, de um Isaac que gerou um Jacó, e de um Jacó que gerou um José. Só que a gente ficou aceitando essa conversa besta de nepotismo, e que a igreja está fazendo nepotismo, e fomos jogando filhos de pastores para fora. Ontem a minha filha me procurou e falou: pai, estou indo para Curitiba para um treinamento de filhos de pastores. Aí eu falei: daí, como é que está lá o dinheiro para a janta, para o almoço? Eles se casaram esses dias. Ah, pai, está daquele jeito.
Lá no altar da igreja eu fiz uma oração, Carlos. Senhor, abre uma porta. Eu não tenho nada aqui, eu vou ter que dar um cartão para ela. Abra uma porta, para que ela vá mais suprida para Curitiba. Ela não pode, a minha filha não pode acreditar que o ministério é estreito, é prova, é luta, é sofrimento. Não, ela precisa entender que o ministério, a luta, a prova, o sofrimento faz parte, mas para aqueles que vivem acima da média, Deus tem coisas extraordinárias. Eu venço na luta, eu venço na prova, eu venço na crise, porque eu tenho Cristo. E aí, irmãos, estou lá na porta cumprimentando os irmãos, sai um, sai o outro. De repente vem um irmão e coloca um bolinho de dinheiro assim na minha mão. Um bolinho de dinheiro, eu fui contar, tinha R$1.000. Tirei 100 do dízimo, cheguei nela e falei, vai na paz. Deus já proveu. Vai lá, não vá também para Madaloso comer não. Que não é a hora. Tem que saber a hora. Não vai querer ir lá na Batel Grill não, de 159 por cabeça. Não dá, Amanda, não dá. Tem que aprender a subir degrau por degrau. Vai lá no McDonald's e puxa o aplicativo antes de entrar, que sempre tem uma promoção. Mas também não vai ficar lá chorando. Deus proverá, Deus já proveu. O dinheiro está no propósito. Então nós precisamos resgatar algumas coisas da igreja. Alguns valores da igreja, a autoridade da igreja, a pujança da igreja. Quanta gente jogada no mundo precisa de uma mão estendida, e você vai sair daqui hoje como um filho acima da média, para trazer quem se desviou dos caminhos, quem se perdeu, quem se frustrou. Você vai ser uma mão estendida, uma mão de milagre, uma mão de socorro. Você é capaz de fazer isso. Voltando aqui para Raabe, ela era uma improvável, ela tinha tudo para dar errado. Mas uma atitude acima da média mudou tudo. E vocês conhecem a história. Irmãos, aqui poderia ter nome de outras mulheres, inclusive mulheres que tinham tudo. A gente olha a história de Esther. É linda, não é? Tem um livro sobre ela. Mas quando você lê a história, você vai perceber que não era ela para estar ali. O trono era de Vasti, mas ela quis ser feminista, ela quis ser poderosa. Esse dia eu falei para uma irmã lá na igreja, eu falei, que doideira é essa, minha filha, que você está me contando de feminista? Você está falando da tua liberdade? Você está falando do direito de administrar o seu próprio dinheiro? Eu falei, que loucura, você está a ponto de perder o casamento, por causa dessa doideira. Aí você vai viver a tua vida, para você ter a tua liberdade, vai ter que pagar aluguel, vai ter que pagar condomínio, vai ter que pagar plano de saúde. Eu falei, seja esperta, ame esse cara, aguenta umas coisinhas dele, ore por ele. A Bíblia diz que pela santidade da mulher, o marido é santificado. Vira uma chave na vida dele, faz ele pagar o aluguel, faz ele pagar a comida, faz ele pagar o plano de saúde, o teu salário, vai comprar Vidorugo, vai comprar um brinco novo, vai dar uma alisada nesse cabelo que está parecendo o cabelo do Ravengar daquela novela, vai dar uma levantada no teu astral. Que feminista nada, tem homem de Deus e tem mulher de Deus. O homem faz tudo e a mulher colhe tudo. Meus irmãos. Raabe, vamos encurtar aqui. Raabe fez o que, gente? Ela cuidou, vamos pensar esse termo, ela cuidou dos espias. Ela protegeu os obreiros, vamos usar esse termo, os obreiros de quem? De Josué. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você já leu o livro de Juízes? Capítulo 2. Josué morreu. Calebe, o seu companheiro de guerra, a idade chegou. Não tem mais muita força para fazer isso ou aquilo. Só que tinha o Calebe, que ainda estava vivo, tinha um irmão, que era o mais novo. Lembra o nome dele? Otiniel.
Olha o cara, improvável. Esse Otiniel lá atrás, se você ler o Pentateuco, ele teve tudo para tomar o trono, ele teve tudo para ser soberbo e puxar o tapete de alguém, mas ele esperou quietinho chegar a hora dele. Capítulo 2 de Juízes, a Bíblia diz que pelas mãos de Otiniel, o povo prevaleceu, pela vida de Otiniel, o povo venceu, e houve 40 anos de paz no meio de Judá. Um homem promoveu 40 anos de paz. Você pode promover algo na tua casa ainda hoje, você pode promover algo no teu casamento ainda hoje, você pode promover algo aqui em Londrina ainda hoje, lá na nossa igreja, na frente da igreja, hoje, lá na nossa igreja, na frente da igreja, abriu agora um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida, é um tal de Pizza Dog, aí eu fui lá, cheguei lá, me apresentei, sou pastor ali da igreja. Ô pastor, tudo bem? Eu falei, deixa eu te falar algo, por que eu vim aqui? Está vendo esse lanche aqui do lado? É considerado um dos melhores lanches de Londrina. Tá. Quando o rapaz anterior, do ano anterior, veio aqui para o lado, ele abriu guerra conosco, com a igreja, por causa de estacionamento. Uma brigaiada que você não tem noção. E não era o diabo não, era nós mesmo. Aí ele ficou me olhando, eu falei, então, a briga era por causa de estacionamento. Parava a gente lá, para vir comer lanche no estacionamento da igreja, parava gente aqui no estacionamento do lanche para ir participar do culto. E aí ele começou a fazer denúncia. Tivemos um problema na prefeitura, paguei uma multa de quase 4 mil reais. Você precisa de ver o que aconteceu. Aí ele passou a bola, veio um outro e assumiu o lanche. Eu vim e fiz uma reunião com ele, falei, vamos ser parceiro? Quando os crentes parar o carro aqui no teu lanche, você não vai brigar e não vai mandar tirar o carro, porque às vezes é visitante. Aí ele tira o carro, vai embora e não vai na igreja. Eu falei, então me ajuda que eu te ajudo. Você não briga com ninguém. E antes de terminar o culto eu dou um anúncio. Gente, melhor lanche de Londrina. Eu falei, agora você tem que dar uma melhorada, porque senão queima a minha palavra. O lanche tem que ser top. O hamburgão aí tem que ser picanha, eu falei para ele. Aí ele falou, deixa comigo. Fizemos uma parceria. Bom, 3 anos e meio que ele está lá. Ele está andando de SW0. Parceria. Às vezes vai lá um pregador, vamos lá comer um lanche. Aí eu cheguei e contei a história para ele, ele pegou na minha mão e falou assim, pastor, está fechada essa parceria. Eu falei, você tem que fechar mesmo, você só tem 2 vagas, eu tenho 200. Seja inteligente. Aí ele falou assim, então tá certo. Eu falei, posso fazer uma oração? Ele, faça oração. Orei, chamei os anjos, falei com o Miguel, com o Gabriel, pensa numa oração poderosa. Aí ele falou, pastor, estou tão feliz. Aí eu falei para ele, eu estou indo embora, mas eu também quero ficar feliz. Ele falou, o quê? Quero experimentar esse lanche aí. E eu não mereço uma cortesia semanal? Poxa, vou indicar o lanche aí, você vai bombar. Eu comecei a engravidar o cara de sonho. Aí ele falou para mim, não, é um pão de parmesão que parece um cachorro quente, um dog, mas é uma pizza ao mesmo tempo, é um recheio por dentro, vai arrebentar. Se esse cara for inteligente, daqui a pouco ele tem o segundo, daqui a pouco ele tem o terceiro. Foi assim com o Arnaldo. Se você descer a Maringá, tem um restaurante top ali, chamado Isaías. Mas de onde apareceu esse Isaías? É um nome que foi criado. É o mesmo dono do Biggs Lanche, gente. Ele só colocou um ambiente mais moderno, um preço legal, e a turma, não fui no Biggs hoje, eu fui no Isaías. Não, você foi no Biggs sim, com o nome de Isaías. Ainda pagou mais caro e saiu feliz porque a luz é diferente, porque a cadeira é de outra cor. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque não tem um açougue melhor do que o outro. Tem aquele açougue que você chega, os vidros estão limpinhos, aquela carne bonita, ele coloca uma luz fluorescente por baixo, que a carne fica vermelha, você tem vontade de comprar. Agora fui no açougue esses dias, quando eu entrei no açougue, não tinha ninguém. Aí eu, de casa, sai o açougueiro, pastor, com um avental aqui, puro sangue, com a faca na mão, eu falei, sangue de Jesus tem poder, para trás de mim, Satanás. Não tem ninguém melhor do que ninguém, tem pessoas diferentes. Raabe continuaria sendo uma prostituta, apenas Raabe, mas ela está na genealogia de Jesus, porque ela decidiu fazer coisas que ninguém estava fazendo. A obra continua, o projeto de Deus não para por pessoas diferenciadas.
essa mulher vai viver uma vida nova e ela casa com um cara por nome de Salmão. Olha o nome do cara, Salmão. Eles vão gerar um filho. Qual é o nome desse filho, gente? Boaz. Agora, olha o cenário. Ela está gerando um filho por nome de Boaz. Paralelo a essa gestação, vai acontecer um episódio na cidade de Belém. Belém significa o quê? Casa do pão. Jesus nasceu lá porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas o livro de Juízes, aliás, o livro de Ruth começa assim, ó. Houve fome em Belém, no tempo que os juízes julgavam a terra. Porque desde quando Josué morreu, Caleb não aguenta mais, e Otiniel tem um período de 40 anos, ele também não aguenta mais. Como não foi preparado um grande sucessor, Israel só vai voltar a prevalecer quando surge Davi como o grande rei de Israel. Nesse tempo, altos e baixos. Quando encontra alguém acima da média, o povo prevalece. Quando tem alguém abaixo da média, o povo sofre. Quando tem um marido top da galáxia, a família, mesmo comendo arroz, feijão e ovo, dá glória a Deus, porque sabe que vai dar volta por cima. Agora, quando tem um camarada dentro de casa que fica dizendo para a mulher: ora, fala com Deus. Esse dia uma irmã falou para mim: meu marido está bravo. Eu falei: por quê? Aí ele falou para mim, eu falei que acabou o gás, ele mandou eu orar. Eu falei que eu não casei com Deus para orar. Eu casei com ele, quem tem que comprar o gás é ele. E é assim, a vida é assim. Não tem para onde correr, gente. Aí, irmãos, nesse tempo que houve fome, tinha um homem que é parente de Boaz, primo. O nome dele é Elimeleque. Quando ele viu que houve dificuldade em Belém, sabe aquele povo? Dificuldade, larga do marido. Dificuldade, muda de igreja. Dificuldade, muda de cidade. Sabe? Fica para lá e para cá, não tem firmeza no que faz. Dificuldade, muda de emprego. Eu estou indo de vez em quando na academia. Ontem eu vi um fato que eu fiquei olhando a conversa dos dois. Dois rapazes se encontrou na academia. Um pelo jeito tem uns 22, o outro deve ter uns 25. Eles começaram a conversar e eu do lado, fazendo exercício, e ouvindo a prosa. Aí um falou assim para o outro: rapaz, hoje eu estou tão feliz, porque fui mandado embora. Eu falei: rapaz, eu quero ouvir essa história. Só fiz exercício nos aparelhos próximos dos dois. Fiquei ali, né? Tanto é que eu estou fazendo fofoca aqui agora dos dois. Aí, irmãos, ele disse assim: você vê, ó, eu estava nos apertos, peguei um acerto, deu 5 mil. Paguei 2.500 de dívida e guardei 2.500, porque virada do ano eu vou para a praia. Só faltou falar aleluia e alabaxéia, porque os crentes estão no meio desse pacotão. Aí dali a pouco ele falou assim: e ó, estou até com tempo para vir para a academia, porque agora eu vou receber 6 meses de auxílio. Ó que bênção que ele contou. Já pensou o Brasil com um cara desse? Esse é o sistema que o PT implantou. Essa é a mentalidade maligna que o Brasil está experimentando. E aí não é uma questão de mito, porque nós não temos mito. É uma questão de uma igreja de pé, que vai se levantar, vai se posicionar para viver os melhores dias da sua história. Amaremos o pecador, mas continuaremos dizendo: isso é pecado, aquilo é pecado, isso está errado, e ponto final. Deus não mudou e santidade não saiu de moda. Vamos começar a terminar aqui, irmãos. O Elimeleque vai para onde? Apertou em Belém, ele vai para Moabe. Belém significa casa do pão, e Moabe, casa dos desejos. É aquela turminha: não está dando certo aqui, eu vou alcançar desejo ali. O meu negócio é o meu desejo, é realizar o meu desejo. E aí ele vai. Vamos encurtar a história? Morreu. E a Noemi? O que ela falou para as noras? Eu estou amarga, porque Deus pesou a mão sobre mim. Deus pesou? Deus está pesando a mão?
E de uma irmã lá na igreja, falou, pastor, é bom orar, porque o diabo está furioso. Eu falei, quando que ele teve bonzinho? Eu vou orar porque eu tenho que orar, não porque o diabo está furioso. A vida toda ele está nervoso. Nunca fui expulsar um demônio, ele olhou para mim e falou, paz do Senhor, irmão. Eu sempre encontrei demônio dizendo, eu vou te matar, não é isso, pastor Moisés? Eu me lembro que eu ia lá no templo, no primeiro templo, noivo da Elisete, eu colocava aqui, ó. Eu me batizei na quadrangular, mas eu ia lá ouvir o reverendo, eu queria ouvir. E ele cantava o grandioso És Tu. Eu falava, eu quero cantar como esse homem. Deus me colocou como um pregador, mas cantar, não deixou eu cantar não. Eu levantava o meu pezinho assim, ó, porque não cabia gente lá dentro. Aquele vucu-vucu e os demônios se manifestando. Vou te matar, Moisés. A obra vai parar, não vou deixar você avançar. E te xingava. Nunca vi um diabo bonzinho. Aí a irmã falou assim para mim, não, nós precisamos orar. E foi contando, Eu falei, não, irmã, nós precisamos continuar orando. Ele nunca foi bonzinho. Ele nunca deu moleza para ninguém. O papel dele é esse papel de destruir. Por mais que João 10:10, quando fala que o ladrão veio para matar e roubar e destruir, não é o diabo ali, viu? Leia o contexto, ali é o falso profeta. É aquele que engana pessoas no nome do diabo. É mais sério ainda. Mas parece que a gente gosta de ser enganado, a gente gosta de atalho, a gente gosta do jeitinho brasileiro, a gente gosta do espírito do MacGyver, sempre fazer uma gambiarra. E aí a gente não consegue viver níveis maiores, níveis poderosos. Aí a irmã disse assim, tem que orar, porque o diabo está furioso. Eu falei, mas ele sempre teve. Ela disse assim, não, porque eu vi uma nuvem escura, eu vi um macaco descendo, eu vi uma cobra escorregando. Eu falei, irmã, mas a senhora só vê macaco, só vê cobra, só vê nuvem escura. Não, porque o céu está de bronze, não, porque é isso. Eu falei, vamos pensar que na cruz ele rasgou o véu de baixo a cima, de cima a baixo. Vamos acreditar que na cruz Satanás já foi vencido. Vamos acreditar que maior é o que está em nós do que o que vem contra nós. Vamos acreditar que ele veio por um caminho, vai ter que fugir por 7 caminhos. Vamos acreditar que a hora que ele for achado, ele vai ter que devolver 7 vezes mais. Vamos acreditar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vamos acreditar que não tem coliseu, não tem perseguição, não tem sistema, não tem supremo que vai impedir a igreja de avançar. Ela é poderosa, é como a música de Marcos Salles, ela é para cima, ela é para frente. Irmãos, mas a gente prefere achar que Deus está pesando a mão. Diga aí para o teu irmão, Deus não está pesando a mão. Diga assim, Deus está tirando a mão. Depois não diga que pediu pão e recebeu pedra, pediu peixe e recebeu serpente. A vida é feita de escolhas. Aí Noemi vai dizer o que para as 2 noras? Ó, eu vou voltar para Belém. E vocês, volta. A tua cunhada já voltou, que a órfã, a hora que viu que a sogra ia voltar, ela já pegou a partezinha dela. Isso tem hoje. De uma pessoa falou assim na igreja, não deu certo lá o meu casamento, fiquei casado há 3 dias, mas pelo menos eu saí com uma mobilete. Poxa, mobilete, filha, quer dizer, o lucro de 3 anos de casamento que não deu certo é uma motinha, é o pensamento do ser humano. A órfã é melhor? Ruth é melhor do que a órfã? Mas por que nós temos um livro de Ruth e não tem um de órfã? Porque uma foi acima da média, a outra foi abaixo da média. Uma pegou suas coisinhas e foi embora. Agora, olha o que é uma crente meia desviada, amarga. Noemi olhou para Ruth e disse assim, você não quer fazer como a tua nora? Voltar a adorar os deuses? Ó, mandou ela se desviar. Volta para o mundão. O que é de crente que ganha, depois ele mesmo desvia. Ele traz uma família para a igreja, depois ele mesmo manda a família para o mundo. Não precisa nem de demônio, ele já está ali. Tem hora que parece que o diabo está preocupado de perder o lugar. Porque é assim, gente. Olha o que ela fala. Mas a Ruth vai levantar ela. A Ruth vai dizer, ei Noemi, o teu Deus é o meu Deus. Eu descobri a minha identidade. O teu povo é o meu povo. Eu descobri o meu propósito. Para onde tu fores irei eu. Eu descobri o meu destino.
Para que fazer cursinho de coach de um final de semana, gastar R$100 para descobrir identidade, propósito e destino? Leia Ruth e traga R$100 e dá para o pastor Moisés. Seja inteligente, meu chapa. Pastor, mas e o Master Coach? O Master Coach é 3.000 um curso, é 10.000 um curso. Agora os picaretinha, que a página dele é 1000zinha, mas ele foi lá, pagou para ficar com 20.000. Aí ele tem 20.000 seguidores, só tem 15 curtindo ele. Nem a mulher curte ele. Mas ele está acreditando que ele tem. Aí você entra nos seguidores dele, é um povo da Ásia, é um povo da Índia, tudo robozinho. E está lá ele animado com o grupinho dele. Mas a vida não produz, não chega. As duas vão para Belém. Ruth foi colher espigas de cevada para levar comida para Noemi. Ela foi contratada como colher espigas da sobra que caía dos colhedores, dos segadores. Final da tarde ela tinha colhido mais da sobra do que eles da plantação. Foi colocada entre os segadores. Ela não teve problema, primeiro atrás, do que sobrava, caía, ela pegava. Depois entre os segadores. Daqui a pouco ela é nomeada líder dos segadores. E aí o Boaz, o filho da ex-prostituta, sai do trono e vai lá no meio da plantação, porque o gado engorda com o olho do dono. Olhou e perguntou quem é ela. Tem uma tradução que diz assim, ó, ela é aquela que faz o que era para você fazer. Pela lei, Elimeleque, primo de Boaz. Boaz tem que dar uma aposentadoria para Noemi. Mas Noemi está comendo porque a nora bota para quebrar. Mulher decidida a fazer história. Dentro do palácio só pode trabalhar hebreia. Mas naquele dia, uma moabita é convidada para entrar dentro do palácio. Porque Deus pega os improváveis e traz quando eles são fora de sério, quando eles têm mente brilhante, quando eles são pessoas diferenciadas. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Vamos terminar aqui. Os dois se casam. Ainda Boaz vai dizer, vê se não tem alguém aí no arraial de Israel para se casar com você. Ele era mais velho do que ela. E ela prontamente, não, já Noemi já me deu todo o caminho. Noemi disse assim, quando ele dormir, vai por detrás dele. Tem uma tradução fantástica, pede para Ruth tocar o tornozelo de Boaz. Pega você, mulher casada aqui, hoje antes da 1 da manhã, e toca o tornozelo do varão. Varão vai sair falando em línguas madrugada fora. Às vezes um toque muda tudo. Apenas um toque no meu tornozelo. Não é no coração, às vezes é no tornozelo. O Boaz acordou gamado, irmãos. Se apaixonou por ela. Ela ganhou o coração do rei. Quantas vezes você sai por aí e você diz assim, como pode uma mulher bonita dessa, casada com um cidadão desse? Bate um papo com ela. Ela vai dizer, esse cidadão que se acha meio feioso, ele é diferenciado. Abra a porta do carro para mim entrar. Cumpra aquilo que Paulo disse aos Efésios. Marido, amai vossas mulheres. Uma mulher gosta de ter um marido bonito, mas o que ela gosta mesmo é de ser amada. Pessoas diferentes, gente. Essa igreja não é mais uma igreja na cidade. São 1.300 igrejas evangélicas em Londrina. Esse lugar não é melhor do que nenhum lugar. Mas vocês têm a oportunidade de fazer deste lugar o maior avivamento que Londrina já experimentou. E eu quero vir aqui dar uns glória. Eu quero ver a glória deste templo como Deus tem falado. Vai ficar pequeno, vai acontecer. Quando o senhor fez culto lá na igrejinha, vamos se dizer, o senhor pregou para 2, o senhor pregou para 5, pregou para a pastora Arlete, pregou só para o senhor mesmo, e o senhor não parou, lá lotou, ficou gente ali, ó. Quantas igrejas nasceram daqui? Quantos filhos foram? Lá lotou, aqui vai superlotar. Que os nossos primos aqui do lado, Deus abençoe os nossos primos, mas que eles arrumem um novo endereço, porque vai virar tudo sala de aula e estacionamento.
que essa propriedade aqui na frente, a hora que lotear, a primeira parte aí já fica para colocar mais 300 carros, vezes 3, 900 pessoas. A obra não para, é violento o que Deus vai fazer. Os dois se casaram e geraram um filho. Qual era o nome desse filho? Obed, não Obed-Edom, o outro Obed. Esse Obed se casou e gerou um bisneto para a ex-prostituta. Qual era o nome desse bisneto? Jessé. Capítulo 11 de Isaías: e do trono de Jessé frutificou uma raiz. 8 filhos, e o nome do 8º, Davi. Deu um tataraneto para a ex-prostituta por nome de Davi. Eu fui em Israel. Israel dá mais moral para Davi do que para Jesus. É impressionante. O rei Davi, o maior rei da história de Israel. É disso que nós estamos falando, irmãos, de pessoas diferenciadas. Davi não foi melhor do que ninguém, mas as atitudes dele, quando errou, a casa caiu. Quando ele acertou, Deus foi com ele, arrumou a casa. O filho do pecado morreu. Leia a história, o filho do pecado com Betseba morreu. O tempo passou, ele fez um concerto, pediu perdão, e Deus dá Salomão a ele, um dos homens mais sábios que pisou nessa terra. E nós vamos encontrar Jesus Cristo de Nazaré. Eu fico imaginando Maria em Lucas 1,46. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra nele, porque ele é o meu Salvador. Eu fico imaginando Jesus, coloque-se em pé. Eu fico imaginando Jesus entrando em Jericó. E quando ele vai entrando em Jericó, um rapaz corre e sobe na árvore, e Jesus vai dizer: Zaqueu, desce daí, porque hoje convém eu pousar na tua casa. Eu fico imaginando Jesus saindo, pastor João, de Jericó, e à beira do caminho, um cego por nome de Bartimeu, ele vai tocar no que eu estou pregando agora: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. 31.186 versículos de Gênesis, Apocalipse. Nunca teve ninguém melhor do que ninguém, mas aqueles que acreditaram em quem eles eram, aqueles que sonharam como Deus sonha, aqueles que decidiram marcar a sua história, mexeram com o céu. E quando mexe com o céu, ele se revela na terra. E quando ele se revela na terra, algo extraordinário acontece. Chama como Rabacábias, e vem como em Pentecostes. Seja avivado agora, seja cheio do Espírito Santo. Ele te cura, ele te levanta, ele te encoraja. Seja batizado com fogo, seja batizado com poder, seja batizado com unção e avivamento. Meu Deus, hoje é o 10º dia, 10 dias de vitória, tem mais 11 dias pela frente, a obra não para, a tua igreja marcha, encha-nos da tua glória. Arabacoma Rabacá, Ricondarabiabaçoa. Você internauta que nos acompanha, agora ou depois, dentro do Uber, dentro do táxi, dentro do navio, dentro do avião, a internet hoje está lá em cima, dentro do ônibus, dentro do caminhão, no leito do hospital, na sala da casa, no quarto da casa, na área da casa. Talvez você assentado à beira do caminho, pensando em tirar sua própria vida. Se levante hoje. Deus tem algo para você aí onde você está. Receba dele no nome de Jesus. Nós abençoamos a pastora Arlete, Senhor. Abençoamos os filhos, pastor Moisés. Oramos pelo pastor João, sua família, os pastores, obreiros, liderança. Levanta
da tua igreja. Alguém aqui que está afastado dos caminhos de Jesus? Pastor, eu vim aqui hoje, eu me afastei, mas hoje eu quero me reconciliar. Pastor, eu não me batizei ainda nas águas, nunca entreguei minha vida para Jesus, nunca dei um passo e fui diante do altar para cumprir o que Romanos 10:10 diz, que com o coração se crê e com a boca faz confissão para a vida eterna. E de pregai a toda criatura. Mas aqueles que o receberam, João 1:12, foram feitos e chamados de filhos de Deus. Cadê a primeira ou a segunda pessoa? Terceira pessoa que vai sair do seu lugar correndo e vai vir aqui no altar dizendo: eu quero voltar para Jesus, eu quero me converter a Jesus, eu quero renovar minha aliança com Jesus, eu quero me reconciliar com Ele. Estou te esperando. Nós vamos adorar mais 30 segundos e eu estou te esperando. Cadê você para vir aqui no altar? Sair do seu lugar e vir aqui no altar. Cadê a segunda pessoa que vai vir aqui no altar? Tem a segunda pessoa, corre para cá. Estamos terminando, você tem 20 segundos para correr para cá. É agora a tua oportunidade. Cadê você? Estamos te esperando. Daqui a segunda pessoa. Daqui a terceira pessoa. Cadê a quarta pessoa? 10 segundos, está terminando. 9, 8, cadê você? Corra para cá. 7, essa é a tua hora. 6, está vindo aqui a quarta pessoa. Não deixa para amanhã, amanhã pode ser tarde demais. 5, 4, 3, 2, corra para cá. 1, está vindo mais uma pessoa lá. Meio, 0,25, 24. Cadê você? Corra para cá. Pastor Moisés, Deus abençoe a igreja. Vocês não são produto do meio, vocês são cheios do Espírito Santo, são acima da média. Bata palmas para Ele.